Então, reprodução é produção de novos indivíduos, certo? Então, como que acontece isso, galera? A reprodução, ela nada menos que a propagação, certo? Para fazer a propagação das espécies. Ou seja, sem reprodução, as espécies não conseguem se propagar, elas vão tender à extinção. Beleza? Eu acho que todo mundo já deve ter entendido isso. Então, se você não se reproduz, você entra em extinção. Qualquer coisa, de novo, galera, se você quiser anotar no seu caderno aí, ó, fica à vontade para anotar no seu caderno. Qualquer atitude de um ser vivo ou qualquer coisa que atrapalhe o ser vivo a se reproduzir, isso é nocivo para a espécie, certo? Se tem alguma coisa que impede a espécie humana de se reproduzir, isso é negativo. Se tem alguma coisa que impede sei lá, o leão de se reproduzir, isso é problema para o leão. E além de ser problema para o leão, ainda é problema para outras espécies, porque nós vivemos numa coisa que chama cadeia alimentar, teia alimentar. Se você tira uma determinada espécie, você acaba aumentando a população de outra. Isso a gente chama de desequilíbrio ecológico. Então, as populações, elas têm que conviver equilibradas. A reprodução, a morte, a predação, são instrumentos, por exemplo, que as populações usam para fazer as coisas darem certo, tá ligado? Para as coisas ficarem certinhas. Para não ter superpopulação de gatos, por exemplo, e faltar, sei lá, rato. Ter muito leão e não ter gnu, o leão comer lá, búfalo. Então, tem que ter um equilíbrio. E a reprodução, ela é usada para manter esse equilíbrio, para fazer esse equilíbrio acontecer. Espero que vocês tenham entendido o que eu acabei de falar aí, beleza? Essa reprodução, pessoal, para ela ocorrer, presta atenção aqui, para essa reprodução ocorrer, você precisa de ter divisão celular. As células nossas, nós somos formados por células. Então, nós somos um apanhado, um emaranhado de células. Então, todas as nossas células, elas se dividem. Seja ela lá quando a gente é um bebezinho, quando a gente é lá um embrião, ela está dividindo. Seja agora, ela está dividindo também. Tem células que se dividem até você ficar velho. Beleza? Mas a divisão celular é essa ferramenta que nós temos para multiplicar. Então aí, essa multiplicação de célula, galera, já é divisão, já é reprodução. Então, quando eu tenho uma célula se transformando em duas, certo? Uma se transformou em duas. Então, o que acontece? Já é reprodução. Isso é um tipo de reprodução. Nós vamos falar isso lá para frente depois, beleza? Mas é um tipo de reprodução. Então, tem que ter divisão celular. Para você entender divisão celular, galera, você tem que entender o seguinte, ó, uma célula divide em duas, beleza? Uma célula divide em duas. Essa célula cresce de novo, divide de novo. Isso é divisão celular. É um tipo de reprodução. Mas eu tenho dois tipos de divisões celular. Eu tenho a meiose e eu tenho a mitose. Meiose e mitose, certo? Qual é a diferença entre elas, galera? A mitose é quando eu tenho uma célula que a gente chama de célula somática, tá aí na tela, ó. É uma célula somática, ela é 2N e ela é diploide. Esses três nomes representam uma célula que vai sofrer mitose, certo? Esses três nomes. Então, o que é a célula somática, galera? Célula somática, presta atenção, presta atenção. Célula somática é toda e qualquer célula que não é gameta. Que não é gameta. Ó, por exemplo, quais são os gametas masculinos, os gametas da espécie humana? Espermatozoide e óvulo, certo? Quais são os gametas da espécie humana? Espermatozoide e óvulo. Tirando o espermatozoide, tirando o óvulo, galera, tudo, exatamente todas as células do nosso organismo são células somáticas. Tá entendendo? Qualquer célula que não seja gameta, ela é uma célula somática. Entendeu aí? Qualquer célula é uma célula somática. Então,
A mitose é quando eu tenho essa célula somática dividindo em duas. Detalhe, essa célula, ela é 2N. Daqui a pouco eu vou falar o que é 2N, tá? E aí você vai entender o que é diploide também. 2N diploide é mais ou menos as palavras iguais para a mesma coisa. Mas daqui a pouco eu vou falar. E eu tenho essa célula 2N, presta atenção aqui. Essa célula 2N, ela vai se dividir em duas e vão formar células iguais. Presta atenção. Vai formar células iguais. Então, se eu tenho uma célula 2N, vai formar duas células 2N. Tá entendendo aí, pessoal? Consegue entender? Gabriele, Rubens, a galera aí, consegue entender? Então, se eu tenho célula 2N, vai formar duas células 2N. Sim. Então, vamos lá. Então, a mitose produz células iguais. Anota aí no seu caderno. Mitose produz células iguais. Mitose produz células iguais. Anota no caderno. Já a meiose, anota aí, mitose produz células iguais. Se você quiser escrever assim entre parênteses, pode colocar 2N, beleza? Já a meiose, o que é a meiose? A meiose, ela vai produzir células com a metade do DNA. Isso é meiose. Então a meiose, ela produz gameta, que são células reprodutivas. Daqui para frente, daqui a pouco a gente vai entender o que é N e o que é haploide, que é uma característica do gameta, beleza? O gameta, ele é haploide e ele é N, cromossomos. Nós vamos entender isso daqui a pouco. Então, se você olhar com cuidado isso, você tem essas duas divisões. Uma produz células iguaizinhas, clones, e a outra produz células que têm a metade do nosso DNA, que são os gametas. Entendeu aí? Essa célula, galera, olha aí, ó, de uma célula mãe, no caso da meiose, de uma célula mãe, eu vou produzir 4 células filhas. Certo? De uma célula mãe, eu vou produzir 4 células filhas. Entendeu? Da mitose, não. Olha a mitose lá, ó. Na mitose que está na tela aí, ó, uma célula mãe produz 2 células filhas. Essa é a diferença básica também. Mitose, uma célula mãe produz 2 células filhas e uma célula, na meiose, uma célula mãe, 4 células filhas. Então, olha aí. Para ocorrer a divisão celular, tem que ocorrer uma coisa simples, que é a formação de cromossomos. Então, para ter divisão, tem que ter a formação de cromossomos. Na aula de práticas experimentais que vocês acabaram de fazer, eu acho que vocês pesquisaram sobre mitose e meiose. O objetivo era esse. Para você entender um pouco mais o que é um cromossomo. Espero que vocês tenham entendido o que é cromossomo. Esse cromossomo, galera, nada mais é que a cromatina. Olha aí na tela, cromatina. E a cromatina nada mais é que o DNA, galera. São fitas de DNA enroladas. É isso que é o cromossomo. Olha aí, ó. O cromossomo é isso aí, ó, que está na tela. Eu tenho aí nessa imagem que eu coloquei para vocês, eu tenho duas formas. Essa forma inteira aqui, ó, deixa eu pegar aqui para melhorar para vocês aqui, ó. Isso aqui tudo que eu estou sinalizando, galera, ó, tudo isso aqui é cromossomo. Presta atenção. Tudo isso que está circulado em vermelho é cromossomo, certo? Mas esse pedacinho aqui, ó, esse pedaço aqui, ó, que eu coloquei maior aqui, menor aqui, ó, esse outro pedaço aqui, ó, pequenininho que eu acabei de colocar, é cromatina. E essa fitinha, esse pedacinho aqui, ó, que vai ficar bem pequenininho aqui, ó, esse pedacinho é o DNA. Tá entendendo? Então, DNA, cromatina e cromossomo são as mesmas estruturas, só que o DNA é só uma fita. Então, olha aqui, ó, vou pegar esse cabo do meu carregador para ilustrar para vocês aqui, ó. Isso aqui é o DNA, ó. É uma fita, ó. DNA. Mas quando eu faço isso aqui com ele, ó, olha aí, ó. Eu faço isso aqui, ó. Formou cromatina. Certo?
Só que se eu pegar essa cromatina aqui e fizer assim com ela, ó, vou pegar aqui, vou compactar mais ainda. Olha lá, ó. Enrolei aqui, travei ele aqui, ó, e fiz assim, ó. Aí eu vim aqui e coloquei alguma coisa para travar ele aqui, ó. Tá vendo que ele ficou bem enroladinho? Isso aqui é cromossomo. Sacou? São as mesmas coisas, cromossomo. Por que que a célula, na hora da divisão, tem que formar cromossomo? Por quê? Presta atenção. O que que é mais fácil, galera, de você carregar? O que que é mais organizado de você carregar para você dividir a célula? Uma fita desse jeito aqui, ou seja, várias fitas desse jeito aqui, ou um cromossomo todo arrumadinho e compactado? Qual que é mais fácil? Não é o cromossomo? Lógico que é. Quando você vai transportar um fio desse aqui, você não faz isso na sua casa? Fala sério. Se você não faz isso aqui, você é um cara desorganizado. Então você vai lá, ó, enrola ele, deixa ele compactado. Pera aí, a Érica levantou a mão. Só um pouquinho, Érica. Deixa ele compactado, guarda num lugar e você consegue transportar isso aqui mais fácil. Exatamente isso, galera. Isso aqui é cromossomo. Entendeu aí? Espero que vocês tenham entendido. A Érica quer falar. Fala aí, Érica. Você levantou a mão? As imagens não estão aparecendo. A imagem na tela da apresentação? Essa tá na apresentação tá um papagaio e da sua tá travando e tá ficando preta. Ué, não tá aparecendo. Rubens, está aparecendo para você a imagem da tela? A imagem da apresentação? Só aquela do papagaio e depois. Agora, de você mesmo, só parece. Não tá. Só tá aquela que vocês são filhos. Tá, mas tá aparecendo a apresentação aí com um monte de coisa. Reprodução, propagação de espécies. Tá apresentando, tá aparecendo isso. Tá. Sim. Então é isso aí que eu quero com vocês. Apareceu uma imagem aí embaixo que é do cromossomo, não apareceu? Todo enroladinho aí, cheio de fitas. Sim. É isso aí. Tá todo mundo conseguindo ver ou só Agora apareceu. agora apareceu. Tá. Então, beleza, vou continuar aqui. Eu tô entendendo de boa. Então, beleza. Qualquer coisa, vocês me chamam aí. Galera, então, vocês entenderam que cromossomo e cromatina, a diferença entre eles? É a mesma coisa, DNA, cromossomo e cromatina. Por que forma cromossomo? Para facilitar no carregamento do DNA. É só isso, beleza? Agora, vamos lá, galera. Esse cromossomo aqui, olha aqui o que apareceu agora, ó. Eles estão aos pares. Eles estão aos pares lá na célula somática. Olha o que ele está apontando. Ele está apontando para a célula somática. Beleza? Entenda aí. Ele está apontando para a célula somática. Então, os cromossomos estão aos pares na célula somática. O que é um par, galera? O par não é um, depois o outro que é igual? Olha aí, vamos pensar. Um par de sandálias. Um par de sandálias. São duas sandálias iguais, não é? Isso é um par. Então, os cromossomos estão aos pares. Eles formam pares iguais nas células somáticas. Mas lá na célula gamética, galera, deixa eu colocar de novo aqui o esqueminha. Aqui na célula gamética, aqui ó, na célula gamética, eles estão somente em um. Tá vendo a diferença aí? Na célula somática, eles estão aos pares. Na célula gamética, lá nos gametas, só tem uma amostra de cada cromossomo. Só tem um cromossomo. Entendeu aí, Camille? Um de cada. Então, pessoal, se vocês não Entendi. vocês não entenderem, me chama aí. Levanta a mão, dá o grito, entendeu? Então, essa é a diferença, galera, básica entre uma célula somática e um gameta. A célula somática tem 2 cromossomos de cada um. Tem 2 pares, quer dizer, tem um par, né? Um par de cada cromossomo. Lá na célula gamética, não. Eu só tenho um exemplar de cada cromossomo. Isso aqui é importantíssimo você entender. Por isso, galera, que a célula somática, ela é 2N. O que é o N? O N é cromossomos. O N significa cromossomos, significa número de cromossomos.
Então, 2 vezes o número de cromossomos. Entendeu? Se for N, N significa 1 vez o número de cromossomos. Existem espécies de plantas que existem células nelas que é 3N cromossomos. Existem plantas, a gente vai ver isso ainda. Plantas que tem 3N, plantas 3N, ou seja, tem 3 cromossomos de cada um que ela tem lá dentro. Entendeu? Então, essa é a diferença. E as células gaméticas, as células somáticas, se diferenciam basicamente por isso aí. Metade desse DNA, galera, metade dessa carga, metade desses cromossomos, presta atenção aqui. Lá na célula somática tem 2, não tem? Tem 2 de cada um. Vamos peguei a célula da sua pele aí, ó. Tirei uma célula da sua pele. Olhei a célula da sua pele. Quando eu olhei a célula da pele, eu vi que tem 2 cromossomos de cada. Certo? Ela é diploide. Esses 2 cromossomos aqui, galera, esses 2 cromossomos dessa célula, um deles veio do seu pai e outro veio da sua mãe. Entendeu aí? Um deles veio do seu pai, outro veio da sua mãe. Então, olha aí, ó. Cada um de vocês tem metade do cromossomo de vocês da mãe e metade do pai. Por isso, galera, que vocês é uma mistura do pai e da mãe de vocês. Tem característica sua que parece com seu pai e tem característica que parece com sua mãe. Você quer falar, Rubens? Ah, então aqui em casa foi totalmente ao contrário, porque meu irmão puxou só meu pai. Pode acontecer. É porque é o seguinte, os nossos genes tem uma parte deles, por exemplo, que alguns eles são extremamente expressivos, eles se expressam com facilidade, e outros, que a gente chama de recessivo, eles quase não se expressam. Então, quando tem um que se expressa muito e um que se expressa pouco, do outro lado, no outro cromossomo, o que acontece? Aquele que é mais forte, que a gente chama que é mais forte, que se expressa mais, vai expressar. O que aconteceu no seu irmão? No seu irmão aconteceu que ele herdou mais genes de expressão do seu pai. Por isso que ele parece muito com seu pai. Entendeu? E você já pegou alguns genes da sua mãe que expressa um pouco mais em você. Por isso que você parece um pouco com a sua mãe. Então, isso é muito... Vocês lembram daquela figura que eu... Vou mostrar ela daqui a pouco aqui. Tem uma figura... Na verdade, eu vou mostrar agora. Tem uma figura, essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Que é a meiose. Lembra que eu mostrei ela na última aula para vocês? Olha o que acontece aqui nessa parte, galera, ó. Vou colocar uma setinha aqui para vocês verem. Olha o que acontece aqui, ó, nessa etapa. Vejam que ocorre uma mistura dos cromossomos. Tá vendo? Ó, metade que é do seu pai, metade é da sua mãe. Mas na hora que você formou gameta, houve uma mistura. Um pouco do cromossomo do seu pai ficou junto com o cromossomo da sua mãe, lá em uma das suas células. E da mesma forma aconteceu com o pedaço da sua mãe, que ficou com o outro do seu pai. Quando formou os gametas, olha aqui, ó. Nos gametas, galera, vai ter 4 gametas que são totalmente diferentes. Galera, é impossível numa fecundação de pessoas, vamos pensar assim, numa gravidez diferente, é impossível em gravidez diferente formar clones. Por que é impossível formar clones em gravidez diferentes? Por que é impossível formar gêmeos numa gravidez diferente? Porque toda vez que o seu pai, que a sua mãe está produzindo espermatozoide e óvulo, eles produzem espermatozoide e óvulos com uma mistura totalmente diferente, galera. Porque nessa hora da meiose, essa mistura, ela é aleatória, sabe? Ela vai misturando. Isso aqui faz com que cada um de nós sejamos seres únicos, com exceção dos gêmeos univitelínicos, com exceção desses aí, todos nós somos seres totalmente diferentes. A gente pode parecer muito com... Você pode parecer muito com seu irmão, você pode parecer muito com seu pai, mas você não é, geneticamente falando, igual. Consegue entender? Fala, Gabriel. Professor, eu tenho uma dúvida. São essas gametas que definem o sexo das pessoas? Boa pergunta, boa pergunta. Nessa divisão aqui, ó, na hora da meiose, existe um cromossomo que na verdade, existe 2 cromossomos, são os cromossomos sexuais. Existe o cromossomo sexual X e o cromossomo sexual Y. X e Y.
Se você tem o X aqui, ó, se você é uma menina, então você tem XX, isso aqui vai gerar uma fêmea, certo? Vou colocar menina. Vai gerar uma menina. Se você tem, ao contrário, XY no indivíduo, quase acabando nossa aula, 10 minutinhos aqui. Se você tem XY, vai gerar um homem, certo? Então, o que acontece? Quando se mistura na hora da divisão celular, na hora da produção de gametas, olha aqui, o homem, ele vai produzir quais gametas? Ele vai produzir células que têm o X e células que têm o Y, certo? Já a menina, não. A menina, ela só vai produzir o quê? Ela vai produzir células que contêm o X e células que contêm outro X. Ela só vai produzir células com o cromossomo X, correto? Então, galera, na hora da fecundação, na hora de produção de gametas aqui, nessa hora, é que vai ter esses gametas aqui, ó. Um deles vai ter o X, outro, se for homem, se essa célula aqui, ó, Camille, se essa célula inicial é uma célula de um homem, aqui vai ter um cromossomo, uma célula com o X, outra célula com o Y, outra célula com o X e outra célula aqui com o Y, certo? Existe algum exame que faz que a gente... Isso, desculpa, só um pouquinho. Isso se for homem, se a célula inicial for homem. Se a célula inicial for menina, todas as células lá na frente vai ser X. É isso que eu quero que você entenda. O que você ia perguntar? Eu ia perguntar para você assim, se existe algum exame que faz a gente prever se teremos um filho homem ou mulher? Ah, tem sim, tem um exame mas ele é muito complicado de ser feito, porque ele tem que tirar um líquido lá do bebê, vai ter que enfiar uma agulha, né? E vai ter que tirar um líquido do bebê, do feto, e é perigoso você ter um problema com isso. Você tem que tirar uma célula, né? Alguma célula lá de dentro, porque se você pegar, você consegue tirar. Aí você consegue saber antes mesmo de fazer lá o exame com a ultrassonografia para poder, de 3 ou 4 meses, sei lá. Você consegue prever antes. Assim que você engravidou, você consegue saber o que vai ser. Mas é complicado isso, porque você tem que tirar uma célula lá do embrião. Então você pode matar o embrião se você fizer isso. Entendeu? Então isso quer dizer que quando a gente, tipo assim, a gente só descobre o sexo do bebê 3 meses antes, 3 meses depois. Mais ou então, menos. Quando no começo da gravidez, assim, o bebê ainda não tem um sexo definido? Não. Ou ele já nasce assim, ele já começa a fecundar com o sexo definido? Ele já tem o sexo definido assim que fecunda. Por quê? Vamos imaginar que lá na hora da fecundação, pegou um óvulo que tem o cromossomo X mais um espermatozoide Y, certo? Então, você doou o X, vamos dizer que você teve um filho. Você doou o X e o seu marido vai doar o Y. O que vai gerar? Vai gerar uma célula XY, certo? Então, se vai gerar uma célula XY, vai ser o quê? Vai ser homem. Homem. Se, por acaso, se você doou o X e o seu esposo lá doou outro X, porque o homem também pode doar um X, se unir isso aqui, vai dar o quê? XX. Vai gerar o quê? Uma mulher. Certo? Então, define-se o sexo quando, na hora da fecundação. Fecundou, acabou. É homem ou é mulher. Não existe terceiro sexo, galera. Para a genética, não existe terceiro sexo, beleza? É homem, ou é macho ou é fêmea. XX ou XY. Não tem como ter uma ordem cromossômica diferente disso. Sofia, você levantou a mão? Você queria perguntar? Eu já vi. É porque quando a minha madrinha ia ter uma bebê, no caso minha priminha, ela fez sexagem fetal. Mas a criança nasceu de boa, tá bem? Não. Pode nascer, não tem problema não, mas é um exame que ele é muito... como é que fala? É muito intrusivo, né? Ele pode danificar, tal, mas não é que vai danificar. Mas eu mesmo, propriamente, eu não faria. Por quê? Porque eu vou estar arrancando uma célula lá do feto, e se essa célula, por exemplo, for uma célula que vai gerar o sistema nervoso da criança. Entendeu?
Então, é um risco. Eu mesmo não faria. Mas tem essa técnica, as pessoas conseguem fazer, geralmente dá certo, mas eu não aconselho ninguém a fazer, certo? Porque você vai estar enfiando uma agulha lá no seu embrião. Fala, Rubens. Mas sexagem fetal é pelo exame de sangue. Oi? Sexagem fetal é pelo exame de sangue. Sim, mas o exame de sangue, você consegue fazer a tipagem sanguínea dele também, porque você vai arrancar um pouco de sangue lá, entendeu? Então você vai fazer a tipagem sanguínea, mas eu posso pegar uma célula daquela, que está lá no sangue, e eu posso fazer esse exame para saber se é menino ou menina. Isso é uma coisa simples. A gente chama, tem uma estruturazinha nas nossas células, nas células femininas, né? Que é um cromossomo X que ele fica inativo. Isso aí é fácil de ser feito, entendeu? Chama cromatina sexual. Se tiver cromatina sexual, é uma fêmea. Se não tiver cromatina sexual, é um macho. Então é uma coisa simples de ser feita, entendeu? Mas esse pode ser usado tanto para tipagem como para descobrir o sexo. Quem levantou a mão aí, temos 4 minutos, galera. O Pedro? Eu também tinha outra pergunta. Ô, professor, Ah, eu tenho uma pergunta. Então o sexo aí é pela mãe ou com o pai? quem define o sexo é o pai. Porque é o pai que tem o cromossomo Y. O que diferencia um homem de uma mulher? A presença do cromossomo Y. Se não tiver o cromossomo Y, vai ser uma fêmea. Se tiver o cromossomo Y, vai ser um macho. Então, quem tem cromossomo Y entre homem e mulher seria o macho. Isso, galera, eu tô falando da espécie humana, tá? Cada espécie tem uma definição diferente de sexo, entendeu? Mas na espécie humana é XY. Esses são os cromossomos sexuais. Mais alguma pergunta? Então, por isso que os homens, quando definir o sexo dele, é X e Y, que eles podem doar qualquer um dos dois, né? Exatamente. Para definir o sexo do bebê. Exatamente. Por isso que é o homem que define o sexo. Tranquilo? Uhum. Por exemplo, só na família do meu pai eu tenho 9 primos. E desses 9 primos, só uma que é mulher. E na parte da minha mãe, eu tenho 3 homens e o resto é mulher. Aí tem alguma coisa a ver com isso? Não. Essa questão é... A questão de produção de macho e fêmea, galera, é 50%, né? Você tem 50% de chance de ser homem e de ser mulher. Por quê? Porque você tem 2 possibilidades, certo? Ou XX ou XY. Então, dentro de 2 possibilidades, 100% dividido por 2, 50%. Então, você tem sempre 50% de chance de ser homem ou mulher. Entendeu? Agora, logicamente, que pode acontecer de homens produzirem mais cromossomos viáveis X, também pode acontecer isso, tá? Por exemplo, tem homens que produzem produzem gametas viáveis X, mais viáveis. Então, ele produz uma quantidade maior de cromossomos de gametas com X e poucos gametas com Y. Então, ele vai ter mais mulher, ele vai ter só mulher, filha mulher. Pode acontecer também. Como pode acontecer ao contrário, ele produzir muitos espermatozoides com característica Y e quase nenhum com X. E produzir, então, aí ele vai gerar mais filhos homens. Pode acontecer isso também. Tem um exame que chama espermograma, que o cara consegue saber mais ou menos qual que é a quantidade de espermatozoides que ele tem, entendeu? Que ele consegue produzir. Galera, tá faltando 1 minuto e meio só. Nossa live tá acabando, eu sei que tá legal, mas não sei se vai dar tempo. Mas vamos lá, vamos para uma pergunta aí. Por exemplo, se X e Y é homem e Y é mulher, o que acontece se for só... Peraí. XY. É XY homem e... XX mulher. XX mulher. Se for só Y. Próxima aula a gente vai resolver isso, porque tá acabando a live. Galera, próxima aula eu esclareço para vocês, beleza? Fique com Deus. Até a próxima. Eu tinha uma dúvida cruel, professor. Próxima aula, guarda aí, escreve aí. Até mais, Tá bom. pessoal. Tchau. Tá bom. Tchau. Tchau.